Começando o Alesp Conecta de hoje, e a gente sabe que o Alesp Conecta tem esse intuito de levar a prestação de serviço para você que está ouvindo, vendo a gente nas nossas plataformas, e a gente sabe que nesse momento em que estamos vivendo é importante que as pessoas saibam de vários aspectos que a Covid, que a pandemia tem interferido no dia a dia das pessoas. Muitos serviços também estão acontecendo de maneira diferente do normal, e é por isso que hoje a gente vai falar aqui sobre higiene bucal em meio à pandemia da Covid-19. Como é que fica essa história? Vou ou não vou ao dentista? Será que se eu tiver um problema vão me atender ou não? Espera só um pouquinho, que a minha convidada de hoje vai esclarecer tudo isso para a gente, a doutora Juliana Franco, ela que é integrante das câmaras técnicas de odontologia hospitalar e odontologia para pessoas com necessidades especiais do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Obrigada, doutora Juliana, minha quase xará aqui hoje no Alesp Conecta. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de tentar esclarecer a todos aí sobre a importância da saúde bucal, né? A ida ao consultório odontológico nessa época de pandemia que a gente está vivendo e está causando aí muita histeria, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde. Agradeço o convite. E a gente tem que pensar, doutora, desses dois lados, isso que a senhora falou agora, né? Por um lado, as pessoas, desde que começou toda essa questão de isolamento social, de não poder sair, fazer as coisas mais básicas e essenciais, têm se preocupado de como vai ser, mas, por outro lado, também os profissionais da área de saúde, e aí daqueles que estão nos hospitais e das outras áreas de saúde, né? E hoje a gente vai falar de uma dessas áreas que é a odontologia. Perguntinha básica para a gente começar aqui, quem está querendo logo saber a resposta. Eu estou lá estou fazendo meu tratamento dentário, tudo mais, pessoal que vai fazer limpeza, ou que tem uma obturação para fazer, criança, né, que nesse momento, às vezes, a gente precisa levar o dentista nesse começo de dentição e tudo mais. E aí, o que eu faço? Fico em casa, não vou, ligo, não ligo? Então vamos lá, essa é uma boa pergunta para a gente tentar esclarecer neste momento. O que acontece? Por conta, né, de ser uma infecção respiratória, ou seja, né, o vírus é transmitido pela fala, pela respiração, né, quando a gente abre a boca, o que a gente tem orientado à população é procurar o dentista apenas em caso de urgência ou emergência odontológica. O que é isso? Se eu tenho dor de dente, né, então eu tenho que procurar o colega dentista. Se eu tenho aumento de volume do rosto, então meu rosto acordou inchado, ele inchou durante o dia. Estou usando aparelho ortodôntico e meu fio escapou, né? Estou sentindo que meu dente está sangrando ou que meu dente está com mobilidade associado à dor, né? Então, realmente são casos, ou por exemplo, tem uma prótese, essa prótese soltou, né? Ou um dente meu soltou, alguma coisa que Uhum. vai realmente atrapalhar minha estética, minha higiene, minha mastigação. Então, aí eu tenho que procurar o dentista. Tá? O que eu tenho, né, hoje, que pode ser uma visita de consulta, eu passei no dentista 6 meses, tem que retornar agora, né? Ou qualquer outra manutenção que a gente fala, qualquer procedimento de rotina, a gente está Uhum. sugerindo que a população deixe para daqui a alguns meses, tá? Então, neste Tá. momento, somente casos de dor, de infecção, de sangramento, é que o paciente tem que procurar os consultórios odontológicos. É importante Acho que esse esse é o esclarecimento. geralzão. Então, justamente porque as pessoas ficam na dúvida, né, do que fazer. Aliás, está todo mundo na dúvida de tudo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, por um lado, por o outro. Bom, a senhora deu o geralzão do lado de quem é o paciente. Né? Então vamos dar o geralzão do outro lado para depois a gente ir falando de alguns pormenores. Como é que fica para o profissional, para o dentista? Ele precisa seguir uma recomendação, os órgãos de direito recomendaram o que cada profissional tem que fazer, estão fazendo, não estão? Tá. Também é uma excelente pergunta, porque eu acho que o paciente também ele vai ser o grande fiscalizador, né, o fiscal neste momento. Porque por conta de a gente não saber ainda, né, não ter evidências na literatura científica a respeito de como que a gente tem que atender, a gente tem algumas recomendações que o próprio Conselho Regional e o Conselho Federal de Odontologia fizeram aos colegas. Então, neste momento,
realmente é para a gente atender somente casos de urgência e emergência odontológica, tem que esperar, né? O paciente só pode comparecer ao consultório odontológico na hora marcada, o profissional tem que ter todos os equipamentos de proteção, né, completos para realizar esse atendimento, se tem que limpar muito bem a sala de espera, a sala de atendimento, onde a gente atende o Uhum, paciente, né? Então, a gente tem algumas normativas, algumas recomendações que os colegas sabem realmente a gente uhum. tem que atender e a gente tem que seguir para realmente proporcionar o atendimento odontológico com segurança para a população. Isso é o mais importante. A gente vai continuar atendendo a população neste momento somente, né, em algumas indicações, seguindo Uhum. critérios de biossegurança, tá? Para que o nosso atendimento possa ser seguro e assim atender a população sem nenhum risco. E esse atendimento vão deixar claro para quem tá ouvindo a gente. Se precisar de algum tipo de emergência, é isso que a doutora Juliana já elencou para a gente, tem que ir com a máscara, com luva, tem Isso. que ter álcool gel Não, no não necessariamente. consultório. O Não. que que, o que que a gente precisa? Vamos Não. tirar outro mito O aí que que também eu, do que tem que fazer. Tá, vamos tirar outro mito. Então, por exemplo, o paciente tem que ir ao consultório. O paciente, eu marquei uma consulta, estou com dor, eu marquei uma consulta no consultório. Então, o paciente tem que ir de máscara para o consultório, ok? Tem que ter feito em casa uma boa higiene bucal, então passa fio dental, escova o dente direitinho, né? Ou no local de trabalho. E com máscara vai até o consultório na hora marcada, tá? Então, se o Uhum, dentista marcou 17 horas, ele vai ao consultório às 17 horas. Então, a gente não orienta nem chegar antes nem depois, chegar no horário, porque se tem um fluxo do consultório que o dentista vai receber o paciente já paramentado para uhum, atender esse paciente com segurança. Ótimo. Então, esse é do ponto do paciente. Do ponto do uhum. profissional, o que, que a gente está orientando o colega dentista hoje, né? Usar aquela máscara que a gente chama de bico de pato, que é a máscara que está faltando no mercado, que a gente chama de Uhum, N95, que ela é exclusiva para isolamento respiratório. O profissional uhum, tem que estar de óculos, tem que estar de touca, né? Tem que estar com aquele protetor que a gente chama de face shield ou protetor facial e tem que uhum. estar de avental Tá. descartável. Então o paciente ele vai bater o olho no profissional e vai falar, olha, esse doutor tá ok para me atender, tá? Porque isso Uhum. é proteção. A gente se protege, o profissional se protege do paciente e a gente protege o paciente de que a gente chama de infecção cruzada. Vai que o Tá. colega esteja doente, por exemplo, esteja com o Covid-19, desculpa, com o Uhum. SARS-CoV-2, que é o vírus da doença Sim, sim. Covid-19, e se a gente não tiver paramentado desse jeito, a gente vai transmitir isso para o paciente e o paciente levar isso para a família, como qualquer profissional de Hum, saúde, não só o dentista, sim. como qualquer profissional de saúde. Eu Uhum. acho que o que deixa o consultório mais vulnerável, o consultório odontológico mais vulnerável, é que o paciente tem que tirar a máscara para a gente realizar o procedimento odontológico, né, Sim. realizar a avaliação e realizar o procedimento. Então, isso leva a uma contaminação do ambiente, uma contaminação do ar. Então, o que a gente sempre fala, se o paciente cumpre o que cabe a ele, se o colega dentista cumpre o que cabe a ele, ambas as partes saem ganhando, o tratamento é seguro, tá? Eu entendi. Então é importante Eu a acho que deu gente. para esclarecer bem isso, né? Sim, é Acho que deu para importante, esclarecer porque. isso, né? E esse é o intuito do Alesp Conecta. A gente faz essa prestação de serviço, ainda mais num momento como esse, em que todo mundo tem incertezas, e é bom a gente ouvir um especialista de cada área, como a gente está ouvindo a senhora hoje, para poder ter a informação correta, porque às vezes escuta um, escuta outro, mas eu fui Com assim, no meu foi certeza. desse jeito, né? Então é melhor a gente ter a questão certinha. Agora, uma dúvida que fica aqui para mim: antisséptico, Hum, ele mantém a tá. boca livre de vírus ou não? Isso é mito? Porque a gente já derrubou alguns aqui, né? Tá. É que assim, a gente tem algumas. Por ser uma doença muito nova e a gente Uhum, desconhecer, né? Por ela surgir no mundo. Na verdade, o vírus ele sempre esteve presente, mas esse tipo de vírus, que é o SARS-CoV-2, ele apareceu na população em dezembro do ano passado, dezembro de 2019. Então a gente tem aí pelo menos, nem chegou a 6 meses de doença no mundo inteiro, né? Então a gente tem pouca literatura científica a respeito disso, principalmente da parte odontológica. Da parte médica tem um monte, né? Porque é uma doença sistêmica, mas da parte odontológica a gente tem uma restrição de artigos científicos. Então, tudo que a gente fala, ou que a gente orienta o paciente, ou que a gente faz no consultório, tem que ser baseado em evidências científicas, tem que ser baseado em ciência, tá? E tem uhum, um artigo de um
autor que sugeriu o uso do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, para bochecho, e que isso reduziria a carga viral, né? E isso iria gerar uma proteção para todo mundo. Mas o que acontece? A gente não tem no mercado nenhum componente, nenhum antisséptico que seja realmente virucida ou biocida, tá? Ou seja, capaz de exterminar ou diminuir a quantidade de vírus, tá? O bochecho, pela ação mecânica, pode ser que diminua a carga viral. Mas se a gente pensar bem, a boca, ele começa dois grandes sistemas. Então, a gente come pela boca e a gente respira pela boca. Então, pela respiração, então, o ar que eu inspiro e o ar que eu expiro, eu sempre vou estar contaminando a cavidade oral. Então, a boca sempre vai estar contaminada porque a gente respira e inspira e expira pela boca, né? Então, é difícil, literalmente, de matar aí todos os vírus presentes e diminuir essa carga viral. Então, fique bem claro isso. Acho que o mais importante agora é manter uma boa higiene oral, né? Então, escovar o dente certinho com pasta mais escova, passar fio dental após as refeições, higienizar após as refeições. É importante lembrar que a higiene oral mantém uma boca saudável, não leva a um quadro de gengivite, que é a inflamação da gengiva. Hoje a gente sabe que o Covid é uma doença inflamatória, então a gengivite é uma é uma doença inflamatória. Então a higiene bucal vai manter uma saúde bucal e, claro, vai diminuir as complicações que a doença traz, que o Covid-19 traz, tá? Então isso é super importante. E é por isso que a gente está conversando com uma especialista, porque assim, isso que a senhora acabou de falar da questão da gengivite, que é um processo inflamatório, e o que pode acarretar aí com adquirir, né, a Covid, o que pode atrapalhar aí, enfim. Então é muito importante isso, eu não tinha ideia que uma coisa podia estar correlacionada a outra, né? Porque a gente fala, não, mas eu tô sentindo só uma dorzinha, não vou, não, esqueci de escovar o dente, esqueci de passar o fio dental, aquelas recomendações que a gente escuta desde sempre na vida, né? Desde pequeno, se torna ainda mais importante assim, agora, né? Com certeza. Por exemplo, eu cheguei no meu domicílio, vou fazer higiene bucal. Lave muito bem as mãos, porque a gente toca na escova de dente, depois a gente leva a água, né, com a mão. Então, sempre higienizar muito bem as mãos. Então, lavar, passar álcool gel para fazer higiene bucal. Lavar sempre a pele do rosto, porque a pele do rosto é aquela que a gente está em contato com as pessoas, mesmo de máscara, né? Eu tenho o contato da pele da área que não está ainda recoberta pela máscara. Então, lavar sempre o rosto é importante com água e sabão, não precisa passar álcool gel no rosto, então lavar bem com água e sabão. Depois, lavar e higienizar bem as mãos e fazer higiene bucal. Tá? Então, isso a gente orienta, isso mantém a diminuição das bactérias da boca e uma diminuição das infecções bucais. Tá? Relacionado ao vírus, fica difícil nortear e falar, olha, faça esse bochecho que você não vai diminuir o risco de Covid, né? Ou se você tem Covid, vai diminuir carga viral. Então, isso não tem estudos ainda. Existe, recomendações de algumas agências ou de alguns órgãos públicos que falam sobre a bochecha com peróxido de hidrogênio. Mas a gente não tem comprovação na literatura. Eu não acho o paciente que vai fazer bochecho com peróxido vai parar de escovar o dente. Vai dar tudo certo, né? Não pode. Tá? Continue, se for para continuar alguma coisa, continue escovando os dentes, por favor. Por favor, né? E escove os dentes. Por favor, não precise, né? Se for para escolher alguma coisa, escolha fazer higiene bucal convencional, pasta, escova mais pasta de dente, ou o que a gente chama o termo técnico é dentifrício fluoretado. Tá bom? Olha, a doutora Juliana vai repetir esse nome, mas daqui a pouco, no começo do segundo bloco, porque o nosso primeiro já foi, a gente vai para um rápido intervalo e volta com esse nome difícil que eu não decorei, tá bom, doutora? Tá joia, a gente já volta. A gente volta com esse LSP Conecta. Olha, no primeiro bloco a gente descobriu muita coisa importante sobre essa questão de higiene bucal, o que fazer e o que não fazer para não precisar sair correndo para o dentista nesse momento de incertezas. E a doutora Juliana falou um nome tão difícil no final do segundo bloco que eu quero que a senhora repita essa informação, por favor, para ver se eu aprendo. É que assim, tem um termo, a gente sempre fala, né, que a higiene bucal tem que ser realizada com a escova de dente, mais a pasta de dente, né? Mas o termo técnico para pasta de dente é dentifrício fluoretado. Então, dentifrício tem a ver com a pasta de dente frício fluoretado porque tem flúor, né? Então, é o nome técnico. Fluoretado.
Fluoretado Acertei? é o nome técnico da pasta de dente, é isso aí. Tá certo. Yes, eu acertei. Então, por favor, gente, vamos ficar na pasta mesmo e na escovação bonitinha, né? Na E escova de a dente, gente isso. na escova de dente. A senhora estava falando agora sobre essa Hum. questão da higiene bucal, de fazer corretamente. A gente sabe que nem sempre os adultos fazem da maneira correta, pior ainda a criançada. Né? Sim. Claro, eles têm que se acostumar, nós pais temos que estar ali do lado ajudando, mas com a criançada é a mesma coisa, com eles tem que ter algum cuidado a mais ou não? É importante porque muita gente que assiste tem criança pequena. Eu acho assim que a criança, por conta da autonomia, do aprendizado, a criança ela pode fazer a higiene bucal dela sozinha. Depois a gente recomenda que o pai e a mãe, então a gente chama de escovação supervisionada. O pai e a mãe olha e deixa a criança fazer a higiene oral, né? Depois, o que pode ser feito? Pode ser feito do pai e da mãe refazer essa higiene e realmente melhorar e remover todo a placa bacteriana ou o biofilme dentário, né? A fim de manter a boca realmente bem higienizada. Uma coisa importante que a gente tem que falar, não é esse supervisionado não cabe somente à criança, cabe também ao paciente especial, tá? E também cabe ao idoso. Então, o idoso, muitas vezes, a gente perde, né, a coordenação motora e faz com que a higiene seja deficiente. Então, o cuidador, né, ou quem está olhando esse idoso, né, ou esse paciente especial, também pode deixar esse paciente especial fazer, esse idoso fazer, mas depois faça uma segunda higiene a fim de corrigir esses erros que foram deixados pela ou em coordenação motora ou até uma diminuição da parte cognitiva, tá? Então a gente orienta aí as crianças, né, os pacientes especiais e os idosos também. Entendi. É Mas importante a aí continua gente. com a pasta, mas a escova. Continuam com a pasta, mas enfim. Nesse momento a gente fala, são coisas tão básicas que às vezes a gente deixa passar, né? E essa pandemia vem É, mostrando pra gente que a gente precisa reforçar alguns hábitos, né? eu acho assim que a pandemia mudou tanto a nossa rotina diária e colocou, né, tirou a gente dos nossos ambientes da rotina e colocou a gente em casa, todo mundo em casa, né? E às vezes trouxe muitos afazeres para todo mundo que está dentro de casa, né? Então cabe realmente a gente ficar sempre atento a que a gente já seguia de rotina. Então, se alimentou, tomou café, né? Eu acho que em casa a gente tem, a população tem comido mais, então lembrou, né? Fez a dieta, fez a refeição, né? Comeu qualquer coisa. O ideal é logo a seguir escovar os dentes por conta de cárie, por conta de você ter uma sujeira que, um acúmulo de Uhum, biofilme, de sujeira que vai levar uma gengivite. Então, o importante uhum. se alimentou, faça, né, a higiene bucal, por mais chato que seja, mas eu acho que como a gente tem ficado mais tempo dentro de casa, as pessoas têm realizado refeições com um intervalo menor de tempo, mais curto, Menor. né? Uhum. Então, realmente, a gente higienizar, eu acho realmente aí é uma boa dica para esse momento. Então, criar o hábito, né? Comeu, realiza a escovação com pasta mais a escova mais a pasta de dente. E agora me veio uma situação aqui, doutora, porque a senhora falou no Hum. primeiro bloco justamente de procurar o consultório na emergência, na urgência, e a gente sabe, claro, que grande parte da população de idosos da terceira idade ou da melhor idade, como todo mundo diz, acaba tendo alguma questão de dentição, né? Ou tem uma parte com uma prótese em algum momento, e aí você Hum. junta duas coisas que pode dar ruim, né? Que a gente fala no português, claro, o idoso ir para a rua, né, que é ali o mais Sim. vulnerável, precisar fazer algum tratamento, e a gente sabe, né, a gente que mãe, pai, né, já mais de idade, às vezes não quer escutar muito o que a gente fala, né, quase um filho, né, É. os cuidados que eles têm que ter, que tem essa prótese, que eu imagino que nesse momento também ninguém Tá. quer sair para poder ir para um consultório. Claro que eles são cuidadosos, mas a gente vai dizer assim: eu já ouvi em casa a mãe falando assim: mas se quebrar um dente, alguma coisa, a gente vai lá e faz. Não é, vai lá e faz, né? Bom, em relação ao paciente idoso, é importante cuidar das próteses, né? Então, sempre lembrar, a mesma história. Comeu, tem que remover as próteses, escovar a prótese com uma escova de dente mais a pasta, né?
fazer um bochecho, né? Então, sempre lembro, né? Vai pôr a mão na boca, lavar bem as mãos, passar álcool gel, né? Ou lavar simplesmente, tira as próteses, higieniza a prótese com escova de dente mais pasta de dente, né? Faz um bochecho com água, porque com a prótese fica muito resíduo entre a prótese e a mucosa, a gengiva, né? A parte da boca mesmo. Faz Uhum. esse bochecho, depois lava bem a prótese e volta na imposição. Tá? Isso é super importante. Por exemplo, como a gente tem ficado mais em casa, vai que a prótese do idoso fique frouxa, né? Então, Uhum. coloca e o paciente sente que ela desloca, está machucando, né? Então, nessa situação, pode procurar um dentista para reembasar ou ajustar essa prótese. Se não, existem alguns produtos na farmácia, né? Então, vai pedir para alguém ir até a farmácia comprar, ou vai naquele horário específico que atende o paciente, a população idosa, compra algum material, né, que faça essa prótese ficar mais firme na boca. Também é uma grande sugestão aí. Então, higienizar bonitinho, limpar a boca com um bochecho, até passar uma escova bem molinha, né, bem macia na gengiva, né, onde não tem dente, Uhum. né, limpar os dentes também e depois adequar essa prótese, ajustar essa prótese na boca para ficar bonitinho. Então, são algumas dicas que a gente fala para o paciente. E é importante a gente falar aqui também no Alesp Conecta. Podem parecer coisas óbvias, mas nem sempre são óbvias, né, doutora? E muitas vezes com a pandemia, a gente tem medo de sair de casa, tem Uhum. fobia de sair de casa, né? Ou a gente esquece mesmo porque a gente mudou, principalmente idoso, né? Que quando muda a rotina, eles ficam um pouco perdidos no tempo. Então é sempre bom estar orientando, né? Para que não ocorra nenhum problema, né? E depois complica, tem que sair de casa, e aí pode ter risco de infectar ou não. Então a gente sempre tem que se preocupar com isso, tá? Eu acho que um outro aspecto, a gente está falando do paciente sempre, né, até agora, de algumas dicas de como fazer, né, mas eu imagino que também o Conselho Regional de Odontologia, ele tem uma preocupação com os seus profissionais, né? Então, eu acho que Sim. aí a gente tem dois momentos, a preocupação com a saúde mesmo, né, que é o que você falou, os dentistas precisam retirar a máscara do paciente para poder fazer o tratamento e poder ajudá-lo naquele momento. E outra é que muitos consultórios são consultórios particulares, né? São consultórios que a pessoa vive daquilo, né? Então, eu queria que Sim. você falasse desses dois momentos e como o conselho tem pensado nisso, o que ele tem conversado com vocês, se é que tem esse diálogo com vocês. Eu acho que essa grande questão econômica é algo que está refletindo na população em geral, né? Muitas pessoas têm uma redução da renda, né? Mas eu acho que o que o conselho coloca né, recomendações para que o colega atenda com segurança no consultório, né? Então, é possível atender com segurança, né? Neste momento, a gente coloca só situações realmente de urgência odontológica, né? E, claro, é a questão da gente sempre atender com segurança e deixar o colega respaldado também, né? Então, claro, a questão Uhum. financeira a gente sempre vai ter impacto nisso, né? Infelizmente, né? Mas é uma questão agora que realmente a gente tem que pensar, né? De não abarrotar os consultórios, não levar muitos pacientes para dentro do consultório, principalmente a gente que mexe com boca, mexe com paciente, né, de boca aberta, Uhum. fazendo bastante aerosol, né? Então, se você lembrar do motorzinho do dentista, ele espirra Uhum. água em alta pressão. Então, imagina como esse ar Sim. fica contaminado também. Então, agora eu acho que os colegas eles estão muito cientes em relação às dificuldades que a gente vai ter neste período e no próximo período, no próximo momento, por conta disso. Mas algo que a gente tem que ressaltar é o seguinte: a gente atende a população com segurança. Isso é mais, Uhum. acho que a gente tem que chamar a Uhum. atenção, né? Sim. Por mais que a gente vai sofrer uma crise econômica, eu acho que os dentistas, os conselhos, né, tanto o regional como o federal, têm orientado bem os colegas a respeito disso, de quais as situações que a gente deve atender e, claro, nunca colocar em risco a população, e sim servir a população da melhor forma possível. E a gente vai conversando, né? E vai surgindo pontos de interrogação aqui, né? A gente está falando, claro, de consultórios particulares que atendem convênios e afins, né? Como é que fica Uhum. essa relação com os convênios? Eles disseram alguma coisa? Ou não fez serviço, não é repassado nada. Como é que funciona isso? Eu acho que eu acho que falta uma resposta dos convênios odontológicos, né?
porque eu acho que isso deve acontecer nos próximos momentos, aí no próximo período, num período muito curto, porque muitos consultórios atendem convênio e vai ter que ter aí um incremento em relação aos equipamentos de proteção individual, né, os cuidados que a gente tem no consultório. Então, isso realmente a gente não tem ainda, pelo que eu desconheço alguma posição de algum convênio, mas eu acho que em breve aí algum convênio odontológico, os convênios vão ter que tomar um partido em relação a isso e vão ter que se posicionar em relação ao atendimento odontológico, né? Justamente porque a senhora falou agora há pouco das EPIs, né, que são todo o aparato de segurança, né? Imagino que também saia do bolso de cada profissional, né? Não há alguém que vai e fala, olha, são tantos dentistas em São Paulo, no estado, a gente vai entregar. Não, vai sair do seu bolso, né? É isso que está acontecendo, né? Mas isso vai acontecer com todos os profissionais de saúde. Então, quem tem contato com o paciente vai ter que adquirir os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então, isso é segurança para a gente, para a nossa equipe, e nossa equipe é auxiliar, quem presta o serviço de limpeza, é a secretária, né? Então, você tem aí todo um conjunto, uma equipe que está por trás, e claro, o que a gente sempre preza é a segurança da nossa população. É isso aí, essa doutora Juliana. Obrigada hoje por tantos esclarecimentos. Foi o que eu falei, né? Aqui o Alesp Conecta ele foi criado justamente para a gente prestar serviço para a população de outros temas também fora do legislativo, e esse é um tema muito importante. Então, doutora Juliana Franco, obrigada pelas suas explicações de hoje e até uma próxima oportunidade. Agradeço o convite e fico à disposição aí para demais esclarecimentos de outros assuntos. E claro, eu acho que o momento agora é de calma, né? E realmente é o momento que a gente vai passar e que a gente vai ter muito aprendizado com ele, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Valeu, esse foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre saúde bucal. Então, reveja toda a nossa programação da Rede Alesp lá no YouTube da Assembleia Legislativa. Eu volto num próximo Alesp Conecta.